bem-vindo a todos os telespectadores da televisão do amor. Eu, o missionário Vitorino Bento, trago para vocês mais novos destaques nesta edição de abril de 2019, com uma questão muito pertinente, na qual vamos responder lá mais no fim do nosso programa. Para você, ser um servo de Deus, aí vem a pergunta: para ser um servo de Deus, é necessariamente, obrigatoriamente, que você tenha um curso de teologia? Para ser um dirigente de uma igreja, um profeta, um missionário, você tem que ter o curso de teologia? Faça as tuas respostas e no fim vamos conferir que instruções nós temos em Verdades Únicas. Vamos para um curto intervalo e voltamos para dar e voltamos de novo aos grandes destaques do nosso programa. Como sempre, as novidades não vão parar neste programa Destaque Nações. Hoje, na nossa grande primeira rúbrica, o Evangelho Primitivo, vamos aprender umas das grandes lições do nosso Mestre Jesus Cristo. As instruções sobre o servo. O que você faz como servo? Você como servo veio para servir ou para ser servido? Não vou prolongar nem vou dar mais detalhes. Vou deixar com que a própria instrução fale por nós e ensine para ti e para mim todos os projetos e o plano de Deus na nossa vida. Vamos urgentemente até lá, o Evangelho Primitivo. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos outros. Venham até mim, todos os que trabalham e estão sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Venham, os abençoados por meu Pai, e herdeiros do reino preparados por você na origem do mundo. Eu estava faminto, e me destes comida. Eu tive sede, e me destes o que beber. Eu era um estranho, e me recebestes bem. Eu estava nu, e me vestistes.
Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. Rezem por aqueles que os perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém levar seu agasalho, ofereça a ele seu manto. Doe a todos que lhe pedirem. E se alguém levar seus pertences, não os peça de volta. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Procurem, e vocês encontrarão. Batam, e as portas se abrirão. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Quanto mais o Pai do céu tem que dar àqueles que pedem a Ele. A perseguição dos cristãos, tem sido um dos assuntos mais polêmicos e mais divulgados no mundo missionário. Porém, existem grandes histórias e verdades que têm sido os cristãos palco de brutalidade pela sua fé em Jesus Cristo. Eu quero levar vocês até a China num dos documentários que vai mostrar o início do Evangelho de Jesus nos anos 80 em uma parte da China. Você vai ver servos de Deus que a princípio tinham uma liberdade de pregar o Evangelho e depois começaram a ter dificuldade devido a algumas leis que existem neste país até hoje. Mas eles, mesmo com a perseguição de morte, mesmo com prisões, mesmo com surra, são grandes exemplos para nós que temos seguido esse Deus. Eu quero despertar a tua curiosidade, fique atento e acompanhe esses missionários chineses a fazer grandes coisas no pequeno vilarejo e em outras partes da China. Até lá, serve no mundo. Vamos à China.
第一人，没有什么能和你相比。 Durante a Revolução Cultural na China, a chama do ódio e amargura queimava com furor. Ao mesmo tempo, um ribeiro sereno de amor e perdão se esforçava para saciar a sede dos fiéis. Por 30, 40 anos, mantivemos nossa igreja em casa. No começo éramos minha mãe, eu, meu irmão, e depois crescemos para 7, depois 8, depois 10, cada vez mais e mais. Às vezes nos encontrávamos no milharal, outras vezes no cemitério. Esses eram os melhores lugares para as reuniões de oração. Me lembro de uma vez que eu vivi em um campo desocupado por 6 meses. Não importava a hora da noite ou da madrugada, tudo o que eu tinha que fazer era ir à janela de alguém e chamar o seu nome. Eles acordavam na hora e chamavam outros. Em um instante, 3 salas estavam cheias de gente. Com o fim da Revolução Cultural, as atividades das igrejas nas casas secretas aos poucos vieram à luz. Pela primeira vez em suas vidas, as pessoas das classes mais baixas da sociedade encontraram-se face a face com o amor incondicional de Deus e percebiam que na Igreja de Deus eles tinham valor e dignidade. Eu não me recuperei totalmente na minha saúde quando encontrei Jesus, mas havia uma alegria indescritível dentro de mim. Não sabia de onde vinha. Desde os anos 80, na China continental, milhares de cristãos sinceros dedicaram suas vidas ao Senhor. No começo, havia milagres em cada vila que visitávamos. Curávamos os doentes com o toque de nossas mãos. Sempre que tinha uma festa, um casamento ou um funeral, tocávamos os nossos tambores e gongos para falar de Jesus. Pregávamos em ônibus, trens e nas ruas. Batíamos em cada porta, visitávamos as casas e contávamos as boas novas. Assim que o governo restabeleceu a Igreja da Tripla Autonomia, as igrejas nas casas se tornaram ilegais e foi proibido falar de Jesus. Assim como o ouro suporta as mais altas temperaturas durante o refino, os crentes verdadeiros brilham nas mais densas escuridões. Chun Xia foi presa 3 dias antes do seu casamento. Fui presa no dia 10 de agosto e sentenciada a 3 anos no campo de trabalho. Meus irmãos e meu noivo vieram me visitar no dia seguinte. Todos choraram, menos eu. Mas depois que eles saíram, disse para o guarda: eu não cometi nenhum crime. Ela concordou e eu falei: por que então me deram uma sentença de 3 anos? Ela falou que eles temiam que eu seguisse o caminho errado. Como? Por causa do medo deles, eu preciso pagar com 3 anos da minha liberdade. Todo aquele tempo foi muito difícil para mim. Eu perguntava: Senhor, você realmente planejou que eu sofresse por 3 anos? Depois o Senhor me confortava. Não esperava que fosse tão rápido. Fui solta no dia 29 de abril. No dia 3 de maio, casei. Os irmãos e as irmãs prepararam toda a cerimônia para nós. Serem forçados a atrasar o casamento apenas fez mais profundo o amor desse jovem casal. Sua fé fortalecida nesses 3 anos de cadeia e, apesar da tortura, sua alegria e gratidão aumentaram. Geração após geração, os missionários chineses passaram por muitas lutas no caminho que leva à cruz. Como você acabou de ver, cada destaque tem as suas particularidades. Porém, todos eles vão sempre falar de Jesus Cristo, da fé, do Evangelho, que não age na mentira, que não age na ilusão. E sempre que vou levar para vocês esses destaques, é com o intuito de fortalecer a vossa fé, também a minha fé, e temos certeza que muitos evangelhos que nós temos vivido têm sido o nosso evangelho, não o de Deus. Por isso, ficamos como meninos a navegar numa onda
de que eu estou a seguir Jesus, eu estou a seguir Deus. Porém, vamos agora para um breve intervalo e voltamos com grandes destaques que ainda restaram na segunda parte deste programa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou a missionária Letícia, tenho 23 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Em 2016, Deus me deu a oportunidade de ir para um país africano, Angola, ficar 2 meses lá e aprender e ter muitas experiências com Ele naquele lugar. E dentro de uma dessas experiências, eu recebi uma nova ordem do próprio Deus, que era abandonar tudo, absolutamente tudo, e servir Ele em tempo integral. Trabalhar para Ele na missão em tempo integral. A princípio não foi fácil, porque isso implica renúncia. E a palavra renúncia quer dizer abandonar. Abandonar a Letícia que era em 2016, em junho de 2016, que foi a data da minha viagem, e ser transformada e viver outros sonhos, outros projetos. E essa fase de adaptação foi bem difícil. É viver com aquilo que Ele manda. E se preocupar também, e agora é só os planos de Deus. Above the way, my soul. Estamos de volta, eu, Vitorino Bento, trazer até a ti os novos e os grandes destaques do mundo missionário. Aqui nesta televisão, o mundo missionário fica mais próximo de si. Você consegue ter todos os detalhes sobre as coisas que acontecem em outras partes, em outros continentes, para além do bairro, da cidade ou do país que está localizado. É com fogo que o ouro é refinado. E a forma como é feito um vaso de barro, a forma como o oleiro vai mexendo, vai esmagando e montando este barro, é que no fim garante a peça mais perfeita, a peça mais bonita. Ainda vamos voltar para a China na segunda parte do nosso Servos no Mundo, esta grande rúbrica, e vamos dar uma continuidade daquilo que você estava a ver. Mas desta vez verás ainda algo mais impressionante. Como é que esses servos, que são tratados injustamente, mas sempre eles conseguem pregar sobre a doçura do amor. Esses que são presos, maltratados, mas que os seus corações são livres para pregar sobre Jesus Cristo. Essas pessoas que muitas das vezes os outros o abandonam, os fazem calúnia e nem isso deixa de fazer eles pessoas gratas a Deus e cheias de misericórdia. Como vamos aprender neste vídeo, aquela pessoa que aceita levar a cruz de Jesus tem que ser uma pessoa cheia de misericórdia. Sem mais delongas, diretamente voltamos para este grande documentário na China, Serve no Mundo. O caminho que leva à cruz é repleto de sofrimento e sacrifício. Mas por que as pessoas que nele caminham são cheias de paz e gozo?
Os fiéis na China estão construindo a igreja em cima de muitas dificuldades e lutas. A prisão tornou-se o local preparatório da fé de muitos missionários na China. Ficamos sem onde morar. Enquanto andávamos de cidade em cidade, aproveitávamos para pregar o Evangelho. Muitos irmãos nessa situação ficaram juntos. Assim que nos acomodávamos em um lugar, a polícia vinha. Daí tínhamos que nos mudar para outra cidade. Pouco a pouco, nosso trabalho foi se espalhando por vários lugares em todo o país. Cada um desses camponeses lidera dezenas de milhares de igrejas nas casas e milhões de chineses cristãos. Há um número cada vez maior de igrejas caseiras, secretamente espalhadas nas vilas e pequenas ruelas da China. Em cada esquina há um missionário chinês sofrendo em algemas. Porém, sem voltar atrás, eles caminham em frente nos passos da dor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos por nos escolher, te agradecemos por seu amor, te agradecemos por nos mostrar o caminho que nos leva longe desse mundo caído, te agradecemos por nos permitir sofrer como tu. Amém. Me torturaram depois de me prenderem, bateram no meu rosto e ficou muito inchado. Minha pele foi queimada com choques elétricos. Ao passar por longas torturas, muitos missionários questionavam a Deus. Ele respondia suas orações e, sem exceção, todos os missionários sentiam paz no seu coração. E escutei um choro de partir o coração. Era de Jesus, ele dizia: Pai, por que me abandonastes? Escutei essas palavras tão claramente, elas voaram da cruz direto para o meu coração. E naquela hora entendi o choro de Jesus. No mesmo instante, me senti forte de novo. Percebi que o Senhor não tinha me abandonado. Ele queria que eu experimentasse a cruz. Não tenho ressentimento por tudo que passei. Esse é o caminho que Jesus andou. Desde o primeiro dia em que me tornei um missionário, eu sabia que esse caminho era de cruz. Eu estava disposto a percorrê-lo a qualquer preço. Nunca culpei a Deus pela dor. Muitos cristãos chineses se recusam a participar das igrejas controladas pelo governo. As igrejas nas casas e o trabalho missionário são considerados ilegais pelo governo. As autoridades locais podem prender e multar os irmãos. Assim, pregar e se reunir em segredo tem sido a única maneira de sobrevivência da igreja na China. Diante de todas as dificuldades, Deus está construindo sua igreja na China. Temos orado por nossos líderes e pelos que nos perseguem. Desejamos bem para eles. Imagina a expressão de dor de Jesus quando foi crucificado na cruz. Eu nunca me esqueço o que a palavra diz. E o véu do templo foi rasgado em dois. Ele não fez isso por ele mesmo.
Para a produção. Chegamos, né? A nossa questão pertinente, em que nós já havíamos perguntado do princípio. Antes de nós irmos para o vídeo, eu gostaria que você tivesse uma noção tua particular sobre esta questão. Se para servir Deus, no sentido de ser um dirigente de uma igreja, ser um profeta, para você cumprir uma missão, tens que ter um curso de teologia. Como se o curso de teologia formasse as pessoas como servo de Deus. Antes do nosso vídeo responder, eu vou dar-te uma noção sobre a Bíblia. Pedro, discípulo de Jesus Cristo, e outros eram analfabetos. Amós, um dos grandes profetas, um dos pequenos profetas, por causa dos livros que escreveram, eram boiadeiros. Abraão, na sua maior loucura, foi a voz de Deus a falar para ele: deixa a casa do teu pai e vou te mostrar um lugar para você ficar. Jesus Cristo, como o Filho de Deus, ainda na forma humana, ele não passou em grandes universidades para pregar o evangelho que ele pregou. João Batista, que pregou arrependimento e que também era um profeta, anunciava a verdade de Deus. Nós também temos que falar qual foi a sua universidade. Tudo isso é para uma reflexão. Quem nos torna servos? Deus ou os cursos? Vamos até lá. Verdade única. Quem consagra é o Senhor. E assim nos mostram em várias passagens. Muitos são os eleitos, mas poucos são escolhidos. Deus é que tem o poder de escolher qual o homem ou a mulher a quem Ele vai consagrar para uma determinada missão. Essa pessoa, como vemos no livro de Amós e em alguns outros livros, ela pode ser uma pessoa sem nenhuma formação. Seja ela formação acadêmica, seja ela formação profissional, não interessa o cargo que essa pessoa ocupa na sociedade. Interessa que foi Deus que tenha olhado para ele, foi Deus que o escolheu e Deus o unge com um determinado dom. Deus consagrou Amós para deixar o seu rebanho, era um homem de campo, era um pastor, e dirigir-se a uma cidade onde havia sacerdotes, onde havia um rei, para levar uma palavra. Amós certamente nunca se dedicou a Deus. Não era um sacerdote, não era um profeta, mas foi escolhido. Ele recebeu a consagração do Pai para poder servi-lo nessa missão. Cabe a Deus elegir os que assim o servem. Homem nenhum tem o poder ou o dom de nomear outra pessoa servo, muito menos profeta. Tudo isso vem do Pai. Servo de Deus são as pessoas que têm o próprio Deus dentro dele. O Espírito de Deus tem que estar dentro de você para ser um servo de Deus. Em toda a nossa vida, o principal objetivo que cada um dos servos tem é pregar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é uma mensagem que só pode ser pregada pelo poder de Deus para ter efeito aquilo que nós falamos. Então o próprio Deus vai ter que preparar servos e servas no mundo, capacitá-los, chamá-los, escolhê-los, selecioná-los, treiná-los para cumprir a mesma missão que Ele quer. Será que qualquer pessoa que prega a palavra é um servo, é um ungido de Deus? Será que qualquer um que recebe um curso, tanto de teologia como não, mas ligado a questões religiosas, e esse curso lhe forma como um apóstolo, lhe forma como um evangelista, lhe forma como um missionário ou um outro nome que existe no mundo, esse realmente é um ungido de Deus? Não. Quando nós estamos falando de ungido de Deus, são pessoas que o próprio Deus unge com o seu próprio Espírito. Existem muitos exemplos na Bíblia e mesmo na história que nós temos visto cada dia, de pessoas que não têm cursos, não foram conhecidos por ninguém, mas eram servos de Deus. E eles eram servos e são servos porque o próprio Deus os chamou assim. Temos o exemplo de Pedro, discípulo de Jesus Cristo. Não estudou muito, era um homem analfabeto como todos,
como muitos no mundo inteiro. Mas o próprio Espírito de Deus lhe tornou um homem sábio. Lhe escolheu, lhe ensinou e lhe capacitou. Somos servos de Deus, não enquanto nós estamos a dispor de um cargo religioso. Somos servos de Deus enquanto nós permanecemos nele, com o Espírito dele dentro de nós. Todo servo que não tem o Espírito de Deus dentro dele, ele não está a servir Deus. Porque a destituição em Deus não começa quando nós deixamos de pregar o Evangelho nos altares ou deixamos de andar na rua com as nossas Bíblias. A destituição começa quando nós pecamos e perdemos as capacidades celestiais. O homem não destitui um servo. Que destitui o servo é Deus. O homem não capacita um servo. O homem não forma um servo. As escolas não formam um servo. Que forma o servo é Deus. Com as situações práticas da vida. Que seleciona o servo é Deus. Seleciona, unge-o, consagra-o com o seu Espírito. Amém. Chegamos no fim do nosso programa e eu espero que toda essa instrução foi o suficiente para conseguir acrescentar alguma quantidade de Deus dentro de você. O objetivo deste destaque é levar até você as instruções essenciais que completam o Evangelho de Jesus Cristo. Mostrar a ti como é que os verdadeiros servos agem, o que é necessário para servi-lo melhor. Há muitos corações sedentos de Deus e muitos de nós temos facilidade de pregar nos lugares que nós moramos, mas muitas vezes a nossa vida não prega a Deus, mas a nossa boca fala sobre Deus. Então você pode comprovar que quem chama as pessoas, quem escolhe os servos, quem capacita, quem unge alguém como um pastor, como um apóstolo, como um profeta, é Deus. Nós que somos os homens, colocamos as nossas mãos sobre os servos de Deus no sentido de confirmarmos o que Deus já consagrou. Por isso, se eu ler bem nas histórias dos reis que foram consagrados pelos profetas, o Senhor informava primeiro quem vai ser o rei. Depois os profetas iam consagrá-los. Não, eles não decidiam, vamos consagrar o fulano. Deus é que tem que mostrar. Deus é que tem que nos fazer servos. Então, não esqueça, deixa um gosto na nossa página, JMN TV, no Facebook, no YouTube. Siga também o teu canal Destaque Nações. Partilha e compartilha as questões do mundo missionário com todas as pessoas que você ama e faça o nome de Deus ser conhecido com grande qualidade em toda parte do mundo. A paz do Senhor e eu, Vitorino Bento, me despeço de vocês com este cântico aqui. Esses irmãos vivem para derramar sangue e lágrimas e até arriscar suas vidas com o único propósito de espalhar o amor de seu Pai Celeste.